Milton Ribeiro é um pastor presbiteriano, teólogo, advogado e também um professor brasileiro, que recentemente ele esteve envolvido com polêmicas após a divulgação de áudios particulares. E ele está sendo acusado de desviar dinheiro do MEC. E eu creio que muitos de vocês já devem estar cientes desse ocorrido no nosso país. E devido à grande pressão da famosa bancada evangélica e até integrantes da esquerda, o ministro da Educação saiu do governo. E o governo, por exemplo, Bolsonaro, já tinha sido convencido por aliados a remover o ministro em razão do desgaste político para o governo em um ano eleitoral que é muito importante. Isso seria muito prejudicial para a campanha de Jair Bolsonaro esse ano. E agora, em relação ao ex-pastor da Presbiteriana, que é uma das denominações mais antigas da história protestante, que eu tenho uma grande estima, não tenho nada a declarar do ministro até que o mesmo se prove inocente. Porém, os seus áudios foram comprometedores, onde ele alegava que disponibilizaria privilégios para construir templos de igreja. E eu, como cristão, fiquei pasmo com essa notícia e com esse áudio. Mas precisamos analisar os próximos capítulos para chegar a uma conclusão mais assertiva. E tendo dito isso, o foco desse estudo é expor a hipocrisia de talvez um dos pastores mais hipócritas do nosso país, que está na mídia, que é Silas Malafaia. Veja um trecho do vídeo dele comigo, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós pastores evangélicos queremos uma investigação profunda. O ministro saiu, tinha que sair, mas a investigação tem que continuar. Não vamos deixar que 2 ou 3 manchem mais de 200 mil pastores no Brasil. E o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu uma carta para a igreja de Corinto, que está registrada no capítulo 11, que era necessário haver algumas heresias ou divisões entre aqueles que se identificam com Cristo, para os que são aprovados por Deus pudessem se manifestar contra as heresias. Então as discussões e divisões são necessárias e muito importantes na igreja. E nesse texto nós chegamos à compreensão que Deus tem um propósito até mesmo para a divisão na igreja. E o primeiro propósito é revelar quem realmente é cristão e expor aqueles que não são. E o segundo propósito é remover do corpo os falsos mestres, falsos irmãos, para que eles não contaminem a igreja. E a unidade com falsos mestres nunca foi o propósito de Cristo para a sua igreja. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. E tendo esclarecido isso, observe as falas do Malafaia, pastores lobistas do MEC. Não vamos deixar que 2 ou 3 manchem a reputação de mais de 200 mil pastores no Brasil. Vocês escutaram? Mas, meus irmãos, eu nunca vi na internet alguém com tanta visibilidade e tão hipócrita como Silas Malafaia. Acho que ele não se lembra do passado dele, não é? Mas vamos recordar rapidamente e ver quem é exatamente esse homem. Malafaia, por exemplo, no passado, com seu famoso bigode, ele ficou conhecido como aquele pastor que era contra a teologia da prosperidade. Vocês sabiam disso? Veja o trecho que eu separei para vocês. Brincadeira, sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não, o que você pedir, Deus dá. Não, rapaz, você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. E depois de um tempo ele mudou totalmente as suas pregações e ele começou a vender até bíblias por R$900. Veja comigo outro trecho do vídeo. Nós temos lançado uma Bíblia muito interessante, que é a Bíblia de estudo sobre batalha espiritual e vitória financeira. Interessante que eu recebi 2 críticas, entre intermináveis elogios, mas eu quero salientar a crítica que aqui não tem problema comigo. Uma irmã e um irmão. Uma irmã disse assim: olha onde já se viu falando sobre dinheiro.
Como é que pode? Rapaz, eu fico assim bobo com a ignorância de muitos que estão na igreja. Sabe o que eu acho mais engraçado? É a hipocrisia. Sabe? Todo mundo quer o dinheiro, mas quer falar mal dele. Outra coisa que eu queria dizer. Não é o dinheiro. O dinheiro não é o diabo que dá, não. Salomão pediu sabedoria e Deus deu riqueza. Abraão não pediu riqueza e Deus deu riqueza. Se riqueza afastasse o homem de Deus, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Eu quero dizer que a palavra de Deus é riquíssima no assunto de finanças. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. God has never failed. Deus nunca fracassou. Imagine having a financial partner who cannot fail. Imagine tendo um sócio, um parceiro financeiro que nunca fracassa. Aleluia. There are 3,000 Existem 3.000 champions of faith. campeões de fé. 3,000 champions of 3.000 campeões de fé. God wants 12 of you Deus quer que 12 de on that vocês telephone now que vá ao telefone agora mesmo and making a commitment, e faça aí um voto, not just of 911 real, não apenas de 911 reais, but of 10,011 real. mas de 10.011 reais. 10,000. 10.000. God is raising the level of your faith. Deus está levantando o nível da tua fé. Get on that phone. Vá agora ao telefone. Isso por acaso não é hipocrisia? A teologia da prosperidade, que antes ele estava perseguindo, agora ele começou a propagar no nosso país. Que moral esse homem tem para chamar alguém de lobo? Malafaia chamou, por exemplo, homens como Mike Murdock, Mauro Cerulo em seus programas muito famosos, que eram conhecidos como Vitória em Cristo, pedindo mais de R$1.000 para as pessoas ofertarem, como um sinal que Deus iria abençoar aquelas pessoas. E muitas pessoas ignorantes, sem conhecimento bíblico, acreditavam nisso. Porém, é importante salientarmos algumas coisas nesse estudo. Nem todas as pessoas que estão nessas seitas ou ditas igrejas estão sendo enganadas por esses falsos pastores. Elas querem exatamente aquilo que eles querem. Paulo escreveu para Timóteo que no fim dos tempos as pessoas amontoarão mestres para si mesmo, segundo as suas próprias cobiças. E o nosso Senhor Jesus explicou no Sermão do Monte, onde os falsos profetas vêm até as pessoas vestidos em pele de ovelha, porém por dentro são lobos devoradores. Então é o dever de todo cristão julgar entre o ensino correto e também julgar o ensino falso. Mas quantos cristãos fazem isso hoje? São poucos. E se você for um crente que acredita em tudo, tome muito cuidado, você é um menino na fé. O apóstolo Paulo asseverou para não sermos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E se você acredita em tudo no que você escuta desses falsos pastores como Silas Malafaia, que te pedem para dar mais de R$1.000 de oferta, vende bíblias de R$1.000, e então você é qualificado como uma criança na fé. E as crianças são destituídas de razão, discernimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, descreve que aqueles que são imaturos na fé, que não estão, por exemplo, firmados no conhecimento de Cristo por meio da palavra de Deus, que não leem a palavra de Deus todos os dias e meditam nela de dia e de noite, estão inclinados a aceitar, sem crítica, todo tipo de doutrina e ensino, sem discernimento, se aquilo é bíblico ou não. A criança, semelhantemente, por exemplo, se você não ensinar ela, disciplinar, inculcar na mente dela o que é certo e errado, ela acredita em tudo. É uma comparação nada agradável, mas muitos crentes são imaturos na fé, são crianças, acreditam em tudo. E o que me deixa mais impressionado é que mesmo com todos esses vídeos gravados do Malafaia e de outros charlatães no Brasil, ainda as pessoas continuam seguindo esses falsos mestres. Eles têm muitos seguidores. E quem é Silas Malafaia para chamar alguém de lobo? Ele diz: não vamos deixar que 2 ou 3 manchem a reputação de mais de 200 mil pastores no Brasil. Que isso?
Malafaia, ao longo dos anos, tem sujado o nome do evangelho, destruído a reputação da igreja aqui no Brasil. E agora ele aparece nesse discurso chamando pastores do MEC de lobos. E não que eu concorde com a atitude do ministro da Educação, mas que testemunho Malafaia tem para chamar alguém de lobo? Inúmeros jornalistas como Ricardo Boechat, que já faleceu, demonstrar a indignação contra Silas Malafaia e o triste cenário dos evangélicos no Brasil. Meus irmãos, veja alguns vídeos que eu separei para vocês dos maiores escândalos envolvidos nos últimos anos entre essas denominações. Pastores de Edir Macedo e uma nova revelação, o plano da Igreja Universal para chegar ao poder. O vídeo que o Jornal Nacional mostrou ontem revela a conversa íntima de Edir Macedo com os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no intervalo de um jogo de futebol. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tava abrindo assim? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança no pastor. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa. Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida. Então esse vai ficar do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, ou tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar para quebrar, então, vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Peguei 300 pessoas com 1000 cruzados. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele. Na igreja não dá nada por ele, vai lá. Em vídeos divulgados na internet, Valdemiro Santiago oferece, por até R$1.000, grãos de feijão que poderiam curar pacientes graves da Covid-19. O missionário R.R. Soares, apresentador do programa Show da Fé, está internado com Covid no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. E analisando esses vídeos, será mesmo que Malafaia não faz parte desse cenário de falsos pastores que têm sujado o evangelho no Brasil? Malafaia é um hipócrita, meus irmãos, isso sim, e Jesus falou muito sobre os hipócritas da sua época. A palavra em grego, hipócrites, que é traduzido como hipócritas, aparece 18 vezes nos 4 evangelhos, e todas elas foram proferidas pelo próprio Jesus. Talvez uma das coisas que Jesus mais abomina é a hipocrisia. Jesus, por exemplo, ele andou com pecadores, comeu com eles, amou eles, porém Jesus
não mediu suas palavras para condenar os religiosos hipócritas da sua época. E Jesus chamou os religiosos hipócritas da sua época de sepulcros caiados, víboras, filhos do diabo, geração perversa. São duras palavras, não são? E por que devemos tratar aqueles que mentem, sujam o evangelho com menos rigor, meus irmãos? E os apóstolos, eles também seguiram o mesmo exemplo de Cristo. Eles pregavam o evangelho a todos os homens, quer sejam judeus ou também gentios. Porém, quando falsos mestres se introduziam na igreja, os apóstolos não mediam as suas palavras para condenar o erro. Paulo, por exemplo, no início da carta de Gálatas, que é uma das cartas mais antigas que ele escreveu, Paulo chegou, meus irmãos, a pronunciar uma maldição sobre todos aqueles que pregassem um evangelho diferente do que ele estava pregando e também dos 12 apóstolos. E a palavra que Paulo utilizou é anátema, uma palavra que destina alguém à destruição eterna do inferno. E são duras palavras que Paulo usou para aqueles homens que pregassem um evangelho diferente. E esse evangelho, meus irmãos, que Silas Malafaia tem disseminado no nosso país é um anátema que tem corrompido o verdadeiro significado das boas novas de Cristo. E o apóstolo Pedro também descreveu sobre aqueles que corromperiam o caminho da verdade. Vamos analisar o texto bíblico. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E o apóstolo Pedro observou que o motivo dos falsos mestres não era o amor à verdade, mas um amor ao dinheiro. E aqueles, meus irmãos, que querem ser pastores, têm a permissão através das escrituras do próprio Senhor Jesus para que ganhem o seu sustento por ensinar o evangelho. Porém, o que a escritura proíbe é tomar o ministério do evangelho como meio de obter ganho financeiro ou para explorar outras pessoas. E como muitos pastores têm feito isso no Brasil, eles se enriquecem ilicitamente através da palavra de Deus. E o mundo zomba e escarnece do evangelho de Jesus Cristo por causa dos falsos cristãos e também dos falsos mestres. E com frequência nas escrituras, os cristãos são exortados a exibir um comportamento exemplar entre os incrédulos para que a causa do evangelho não seja obstruída. Então, caro Malafaia, o caminho da verdade hoje está difamado não por causa desse escândalo que atualmente está acontecendo no nosso país, mas por causa de você e também por causa da corja de falsos pastores no nosso país.